Palavra breve chamado gerados pela graça. Mas o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Sente-se, meus amados irmãos. O que Abraão tentou ser, atrapalhou tudo o que ele já era, porque Deus havia declarado que ele era pai de uma multidão. Então, através da fé, ele recebeu uma promessa. Mas através do esforço, ele tentou produzir na carne. E o que ele produziu na carne não foi aceito por Deus, nem foi abençoado. Só o que foi gerado pela promessa. Isso está lá em Gálatas 4:23. Que o filho da promessa foi aceito, o filho do esforço natural foi rejeitado. Amados, nós éramos um zambujeiro espinhento e não dávamos fruto. Mas quando nós fomos enxertados na videira ou na oliveira, algo milagroso aconteceu. A seiva passou e mudou a nossa natureza. Aquele galho espinhoso se tornou um outro ramo que começou a dar oliva, começou a dar fruto. Como pode? O que acontece é que em Cristo, lá na cruz, irmãos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Lá na cruz, Jesus venceu a doença, Jesus venceu a dívida, a carne, o pecado, o vício. Em Cristo nós somos vencedores. Mas no Espírito nós nos tornamos uma nova natureza. Não é só uma questão de promessa. Quando aquela seiva passou e mudou a natureza, aquele ramo que dava espinho começou a dar fruto. Começou a dar fruto porque foi mudada a natureza. Você sabe que nós éramos um zambujeiro velho, nós éramos uma natureza pecaminosa. Mas um dia eu e você levantamos a mão, recebemos a Jesus, e assim, em um milésimo de segundo, aquele homem que existia deixou de existir. 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo. Uma nova pessoa nasceu de Deus. Uma nova natureza. De forma que em Cristo você é declarado próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, e Cristo pagou. Mas no Espírito você se tornou. É uma questão de natureza e nascimento. É uma herança porque você nasceu na família. De forma que não é algo que você tenta ser e conquistar. É algo que primeiro você tem que descobrir que já é. Quando você descobre que é e fala como quem é, os anjos, o Pai e o Filho e o Espírito Santo trabalharão para que isso apareça no seu desempenho no visível. Porque o que você é no Espírito. Mas o diabo, desde a queda, quer te distrair com o que você está passando, sentindo, enfrentando, vendo. Só que isto você não se identifica, você não é o que você está passando. Você é o que você é em Cristo. E 2 Coríntios 3, 5 e 6, que em Cristo nós somos capazes. Então, você se tornou uma pessoa próspera, porque você é da mesma natureza de Jeová Jiré. Você se tornou uma pessoa saudável e capaz de curar enfermos. Não que você vai tentar pelo desempenho ser. Você não vai tentar produzir isso antes de entender que você é. Se um ramo ele é uma oliveira, ele não tem que se esforçar por dar fruto. Jesus disse: se você permanecer em mim, o fruto vai aparecer de presente para você. Ou seja, o resultado tem a ver com a fé. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, o meu desempenho muda. Por quê? Porque eu só posso fazer aquilo que eu sou em Cristo. Mas se eu estou tentando produzir algo, mas dentro eu me vejo outro, não tem como. A fé não vai fluir no esforço, no suor. A fé vai fluir dentro daquilo que Cristo fez. Em Cristo eu fui feito mais que vencedor. Jesus pagou com o seu sangue para que eu seja mais que vencedor. Mas não parou aí. Jesus sobe, senta diante de Deus Pai, envia o Espírito, e quando o Espírito entra em mim, ele gera uma nova pessoa, uma nova natureza. 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4, diz que Deus nos deu uma nova natureza com o DNA de Deus, e através dessa natureza nós já escapamos de todas as coisas que são corruptíveis neste mundo. Você não vai escapar, Abraão.
Você já é pai de uma multidão aos olhos de Deus. Você é Abraão, o que você é aos olhos de Deus. Mas Abraão olhava as circunstâncias e dizia: porventura o meu servo Damasceno que vai ser o meu filho, o meu herdeiro? Então Abraão começou a tentar ver na história aquilo que Deus estava mostrando que estava nele. Porque o que você ver em você vai fluir na sua voz. Mas primeiro você tem que ver em você. O que você é em Cristo, o que Cristo é em você. As circunstâncias dizem que você é um endividado, desempregado. Mas Deus diz que você está sentado num trono, com uma coroa de ouro na cabeça, e que você é próspero, saudável, e que você tem a mesma natureza de Deus, e que você tem autoridade sobre a dívida, sobre o desemprego, sobre a crise, sobre a doença, sobre o pecado, sobre os vícios, sobre a sua carne, sobre os demônios, sobre os ventos, as ondas e a febre. Então, se nós meditarmos e renovarmos a nossa mente, não vai restar esforço, vai restar a fé. De forma que Abraão não tem que tentar ser pai, mas ele precisa crer que ele é, aos olhos de Deus, pai de uma multidão. E quando ele alinha a mente dele, o coração dele, a palavra dele, ele coopera com o milagre. Então temos que o homem saiu, quando o homem ouviu a mentira, ele passou a ser escravo do mentiroso. A ótica da mentira. Mas quando nós começamos a nos voltar para a verdade e alinhar a nossa mente, o nosso coração, a nossa linguagem à verdade, a verdade vai fluir com as nossas palavras e vai reconstruir o cenário. O problema é que o homem sempre quer reconstruir o cenário primeiro. Por isso eu diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, por isso e por aquilo, mas buscai o reino de Deus e sua justiça, certo? Porque a necessidade do homem é revelação. A necessidade do homem não é recurso, porque o recurso já está, amém, amados? Rios estão fluindo no nosso ventre. E Jesus já nos prosperou na cruz do Calvário, já nos curou, já nos libertou, já nos fez perfeitos em Cristo. 1 Coríntios 1,5 diz que nenhum dom vos falta e vocês são perfeitos em Cristo. Não é uma questão de falta de recurso. É apenas uma questão, meus amados irmãos, de revelação. E essa revelação é para os amigos íntimos. Quero que você peça para o Senhor essa semana: me ajude, a Deus, eu ver que eu me tornei. É uma questão de natureza. Irmão, um ramo de uma oliveira não tem que se esforçar para produzir oliveiras. Entende? Não precisa. Isso é na sua natureza, só deixar o tempo passar. Ficar recebendo essa seiva, irmãos, que é a graça, que está passando de presente, porque ela faz parte da oliveira, a seiva passa. Quando você faz parte de um corpo, irmãos, o sangue vai chegar até você, porque você faz parte do corpo. Então ele vai circular, ele vai chegar em você. Então quando você é uma oliveira, você não tem que se esforçar para ser uma oliveira. Você apenas tem que cair em si que você é uma oliveira e parar de crer que você é um zambujeiro, porque aquilo lá não existe mais. E Romanos 6,11 diz assim: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Considerar-se é ver-se e confessar. Mas aí vem as sensações, impressões, circunstâncias, pessoas e a nossa carne com outro sermão dizendo: você não é isto que a Bíblia diz. Agora você está numa escolha entre a verdade e a mentira. E é claro que, conhecendo a verdade, nós somos libertos. Abraão estava tentando ser aquilo que ele precisava simplesmente deixar Deus mostrar que ele já era. Quando a palavra de Deus faz o seu trajeto e nos limpa, irmãos, e renova a nossa mente, e você está convicto que é, o que você fala é o governo de Deus. Quando o homem se posiciona finalmente, o que ele fala é, por quê? Porque Deus está falando com ele. Quando Deus falou com Ezequiel: fala para os ossos secos, Ezequiel falou, Ezequiel 37,7, quando eu falei conforme o Senhor falou comigo, as circunstâncias começaram a mudar. Então quando você está alinhado, irmãos, deu tempo para Deus, amém? Tua mente voltou para a verdade. Opa, teu coração voltou para a verdade. Tua linguagem mudou para a verdade. Agora Abraão está pronto para receber Isaac. Foi um trabalho tremendo de Deus. Enquanto Abraão se distraía com o que ele estava vendo, Deus mostrava a Abraão quem você é em mim e o que você pode, você tem em mim. E Abraão: não tenho, peraí, eu vou te mostrar que você já é. Irmãos,
Quem está tentando ser, está em pecado. As religiões estão tentando fazer as pessoas serem abençoadas, né? Tentando provocar um milagre urgente, tentando fazer com que elas fiquem bem com Deus. Mas em Cristo nós já estamos bem com Deus. Em Cristo nós já somos aceitos por Deus. Ei, você se tornou. É muito importante você pedir revelação ao Senhor. Quem é que eu me tornei no Espírito? Porque muito se fala em que nós temos em Cristo. Muito se fala no que nós temos em Cristo. Em Cristo nós temos promessas. Mas no Espírito nós temos o que, irmãos? A natureza, a realidade. Em Cristo você tem a promessa de que você foi curado. Mas no Espírito você tem o Espírito de cura fluindo aqui agora. É algo tremendo, irmãos. Porque em Cristo você é mais que vencedor. Mas no Espírito você se tornou. É algo que você é aqui e agora no Espírito. E quanto mais você meditar nisso, mais isso afeta a sua alma. E quanto mais isso afeta a sua alma, mais isso flui com a sua voz. Mais níveis de revelação é nível de liberação. A liberação do Espírito na vida das pessoas são diferentes, embora o Espírito está em todos nós. Mas a liberação é diferente. Conforme eu percebo quem eu sou no Espírito, isso flui do meu Espírito para a minha alma e através das minhas mãos e da minha voz. Portanto, o trabalho do diabo, através das circunstâncias, é tentar te convencer que você é um zambujeiro velho, através das tentações, dos pensamentos, sensações, provar que você é um desempregado, endividado, para que essa seja a sua linguagem. Mas se Deus chamar a tua atenção, você for amigo íntimo de Deus, irmãos, de vez em quando viaja lá para o terceiro céu, debaixo do sangue de Jesus, e diga: Deus, me mostra como é que o Senhor me vê. Porque se você é o que Deus te vê, Deus vê em você coisas que você não vê ainda. Porque Deus vê o que a graça já fez no Espírito. E muitas vezes nós olhamos o que somos no desempenho atual ou no visível atual. Você pode ver como nós conversamos as circunstâncias. Você já viu entre os cristãos muitos falando de salmos, hinos e cânticos espirituais, dizendo que eles são no Espírito? Até parece uma mentira. Parece que eu estou mentindo quando eu digo quem eu sou no Espírito. Porque durante muito tempo, este mundo que jaz o maligno, nós sempre estamos conversando as circunstâncias. E isso perpetua, isso mantém o ciclo da serpente, irmão. O pó vai dando alimento para a serpente. Não estou dizendo para você viver negando a realidade. Estou dizendo que a lei do Espírito de vida ela é superior à lei. Não é você dizer: eu não estou com dor ou não estou endividado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode parar. Por exemplo, Humberto fala assim: Carlinhos, como é que está as tuas finanças esse mês? Ah, pastor, eu estou com o dinheiro contadinho aí. Se eu parar aqui, eu não estou dizendo mentira, mas estou sendo incrédulo. Porque eu tenho que complementar. Aqui está a diferença do cristão. Ele não nega, mas ele complementa. Humberto, meu dinheiro está contado, mas eu tenho certeza que o milagre financeiro vai acontecer. Agora aqui é que o Espírito vai operar. E aí, Ivana, como é que está o teu ombro? Olha, pastor, ainda está doendo um pouco, mas estou curado em nome de Jesus. Eu creio que vai desaparecer completamente. Então ela não vai me dizer: não, eu não tenho nada. Mas Ivana que deu o exame? Não deu nada. Sai, Satanás. Não, ei, calma. Chega no doutor, fala, tira o raio-x, fala assim: olha, teu osso, sai, diabo. Ué, o que você veio fazer aqui então? Por que você veio fazer o raio-x? Você não vai negar o diagnóstico, você simplesmente vai complementar. Sim, o raio-x deu que o meu osso está um pouco trincado e dói. Se você apertar aqui, pastor, ó, dói. Mas aí está, o que o mundo inteiro não tem. O mundo inteiro, o pastor Geraldo põe um ponto. Como é que é teu filho? Atrás drogas, ponto. Como é que é teu familiar? Não tem jeito. Como é que está aquele emprego? Não abre nenhuma porta. O problema todo a gente para aqui, irmão. Não estou dizendo para você negar agora viver num país das maravilhas, sabe? Mas está com a nota de 100, né? Está com a nota de 100 no bolso. Como é que está a tua saúde? Estou flutuando, não sinto dor nenhuma. Nunca sou atacado com nenhuma infecção, nenhuma gripe. Eu sou uma pessoa completamente saudável. Cara, volta. Você está com um problema mental. Sabe?
Como é que é a vida espiritual? Eu flutuo, eu não sinto nada, eu amo todo mundo o tempo todo. Ei, você não é um ser humano, você é um anjo. A gente tem dificuldade de relacionamento, a gente é atacado na saúde, a gente é atacado nas finanças, irmãos, estamos neste mundo. Aí tem uma vírgula, irmãos, é aí que o Espírito Santo entra. Davi não disse assim: Saul, larga de ser bobo, não tem gigante nenhum, isso é uma miragem, isso é uma mentira, não existe gigante. Fale comigo, não existe gigante. Saul repita: não há nenhum gigante, não tem nenhum gigante lá não tem nenhum gigante, isso é apenas uma miragem, uma mentira, não existe nenhum gigante em Israel. Não é negar que existe um gigante, irmão, é dizer sim, esse gigante está lá, mas o Senhor está comigo e eu vou lá e vou derrubá-lo. Aí está. Nós não somos alienados, nós somos pessoas que podem mudar o visível, porque o que está em nós é maior, e essa condição, ela vem da percepção de quem somos no Espírito. Irmãos, meditem quem você é no Espírito. Não é negar que você está desempregado com gás cortando, eu não estou dizendo isso. É crer que o Espírito da prosperidade que está no teu Espírito pode mudar as circunstâncias. Aí está a fé. A fé, ela é moderada, irmãos, ela é equilibrada. Eu não nego que estou sentindo dor no meu corpo, mas eu também não nego que eu sou saudável no Espírito e que a lei da saúde, a lei da cura que flui em mim é muito maior que a dor que eu estou sentindo no meu corpo, e que essa lei está fluindo e ela infalivelmente vence sempre. Então, quando nós temos essa percepção, irmãos, nós vemos que o que nós somos no Espírito está em extrema superioridade. Davi olhou para o gigante e viu: mas eu estou em extrema superioridade, eu tenho aliança, eu tenho unção, eu tenho Deus, eu tenho habilidade com as pedras. Gente, eu sou mais que vencedor. Agora, quando você olha as circunstâncias e diz assim: eu não tenho currículo, eu não tenho terceiro grau, eu não tenho faculdade, eu não tenho pistolão, eu não tenho dinheiro para pagar o... Entende, você só vê, isso aí é o diabo. Você precisa se ver em extrema superioridade a tudo que vem contra você. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Essa é a saúde espiritual. A saúde espiritual é nunca se ver ameaçado. A saúde espiritual é você costume ver tudo que vem contra você, irmão, vai morrer aos seus pés. Nunca vai prevalecer, nunca. Por quê? Porque o Deus que está em você te fez invencível. Ele não vai ajudar você a vencer, ele te tornou, você é. Muitas pessoas pensam a nível de livramento assim: pastor Geraldo, Deus vai me curar, Deus vai me prosperar. A nível de, em Cristo, sabe, as pessoas entendem assim: Deus vai me curar, Deus vai me prosperar, Deus vai operar na minha família. Mas eles não entendem que eles se tornaram. Não é uma coisa que Deus vai fazer, é uma coisa que você é. Você é no Espírito, um espírito de prosperidade. Tudo que você fizer prosperará. Você é um espírito de cura divina, você é um com o Espírito do Senhor. Você é um espírito de saúde, quem tocar em você, toca na cura divina, porque a cura divina em você é uma coisa só. A unção e a sabedoria de Deus em você é uma coisa só. 1 Coríntios 6:17, 1 João 4:17. Não é algo que Deus vai te dar, é algo que Deus te tornou. Meus irmãos, não é algo esporádico, é algo constante, que flui do seu ventre constantemente como rio de água viva. Não é que, pegou uma cura, estou curado. Não é um acidente aquele, você é saudável, um espírito de cura. É uma coisa que Deus te tornou, e você realmente é. Nada que não exista no céu não é você. Lá no céu não tem doença, lá no céu não tem dívida, não tem depressão, lá no céu não tem ataque da carne tentando fazer você pecar, nada disso é você, é apenas algo que você tem domínio, algo que você está lutando enquanto está aqui nessa terra, mas inferior a você. Irmãos, Deus não nos deixou aqui em inferioridade. Você é muito superior a essas tentações, a essa crise, a tudo que vem contra você. Tem a marca da imperfeição e da derrota, porque em você está a perfeição e a vitória constante. Em você. E não apenas em você, né, Geraldo? É a tua natureza. A natureza de uma macieira, irmãos, é produzir maçãs. Ela não produz maçãs por acidente. E ela não produz maçã por um milagre. Deus fala assim: anjo, vai levar uma maçã lá. Ganhei de presente uma maçã, olha só. É a natureza dela. É algo constante, que na estação própria dará o seu fruto. Quando diz que Deus nos fez escravos da justiça, sabe o que significa isso?
que nós somos agora pessoas através dos quais Deus faz a sua obra, até por acidente, até por esbarrão, alguém é curado em tocar em você. O que ele está dizendo é: você precisa descobrir quem você é. Se eu perguntar para a pessoa assim: o que você é? Ah, sou um farmacêutico. Não, ele está dizendo o que ele está fazendo. Você começa a perguntar, a pessoa entra uma noia. O que você é? Sou dona de casa. Não, o que você é? Eu sou mãe. O que você é? Eu sou esposa dele. O que você é? Ah, eu sou curitibana. O que você é? Ah, eu sou brasileira. Não, você está falando tudo o que você está e o que você faz, mas o que você é, você não falou ainda. Aí a pessoa fala: ei, está me deixando preocupado. Você começa a cavucar, a pessoa começa a... pensa que é alguma seita, irmão. O que você é? Sou loira. O que você é? Ah, eu sou aqui do bairro da Vila Nori. O que você é? Ah, eu trabalho no postinho ali. O que você é? Ah, eu sou a filha do fulano e tal. Não! O que você é? Eu sou um com o Senhor, um espírito de prosperidade, cura, santificação, canal de salvação e sabedoria. Isso é o que você é. Mas agora medite, advogado doutor Davi. Se você pesquisar 100 crentes e fizer uma pesquisa, ninguém vai dizer isso, Humberto. Por que será que não flui, né? Porque não pode fluir o que você não crê. Se eu perguntar para uma pessoa e fizer um questionário, Camila, e ela não disser: eu sou um espírito de fé, ela não disser isso, nem cogitar, você acha que quando ela disser em nome de Jesus vai fluir? Não vai, irmão. Não pode fluir aquilo que você não crê que é. Porque não pode, irmão, você produzir o que você não vê em você. Não tem como. Primeiro tem que cair a ficha. E eu pergunto: o que você é? Ô, pastor, eu sou evangélico. Eita, sou da gerado pela graça. Não, você é um com o Senhor. Você é uma nova natureza. Você é alguém assentado junto com Cristo, com autoridade celestial. Você é um embaixador celestial. Você é corpo de Cristo. Você é um espírito de saúde. Você é um mais que vencedor. Você é um ungido de Deus. Você é bom e fiel. Você é um canal da sabedoria, da prosperidade. Você, veja como José, ele sabia que tudo que ele colocava a mão prosperava. E um dia ele se tornou canal de bênção para o mundo inteiro. Sabe o que você é? Olha quando Deus diz assim para os discípulos: curai os enfermos que estiverem na sua cidade. Sabe o que estava dizendo? Se alguém, a condição para alguém ser curado é passar pelo teu caminho. Se chegar no teu caminho, vai ser curado. Condição é essa, te encontrar, porque se te achar, vai ser curado. Ele está dizendo: você é a cura de Deus para toda essa cidade. E aí a pessoa está lá: eu preciso ser sarado, Deus, o Senhor me ama, o Senhor me amava, o Senhor me curava. E Deus diz assim: você é a cura de toda essa cidade. Amandarão 2 juntos se não estiverem de acordo, amado? Deus vê aquele povo como príncipe, certo? E 10 dias disseram: nós somos gafanhotos, estamos em desvantagem, os gigantes vão nos matar. Não foi o que aconteceu? Como você vê, irmãos, assim vai ser. Se o diabo convencer que você é um pobretão, ainda que você seja senhor de tudo, você, por imaturidade, por ignorância, você vai ser destruído pelas dívidas. Porque enquanto o herdeiro não for maduro no entendimento, ele não vai sofrer. Ainda, irmão, que o espírito de cura está em você para curar a cidade inteira, não vai curar nem o teu corpo, nem você. Imagina que unção, uma bomba atômica, irmão. Você tem uma unção em você para curar Curitiba. Curitiba é pequena, a unção que está em você, mas não cura nem teus ossos, nem o teu osso não cura, tão pertinho. Uma unção que dá para curar a cidade inteira, não cura. Aí o avivalista, que tem o mesmo espírito que você, o Reinhard Bonk, entra no estádio e 1 milhão de pessoas são curadas. Esse homem é um predestinado, esse homem é um filho querido de Deus. Eu acho que esse homem, ele é assim com Deus, ele é uma outra estirpe. Tem o cristão de primeira classe, segunda classe, terceira, quarta. Eu sou da 10ª classe, porque eu olho para esse homem e falo: isso aí que é homem de Deus. Irmão, o mesmo espírito ali está em você, só que ele sabe e ele confessa isso. Mas Deus não deu um espírito diferente. Vou dar um espírito usando que é Xing Ling. Aqui esse Espírito Santo, eu vou dar um Espírito Santo melhor para esse aqui. Não tem. A questão toda é: Cristo em nós, esperança da glória. Você precisa descobrir. A Bíblia diz assim: sobretudo, acima de tudo, busca o conhecimento, o entendimento.
Me lembro uma vez que eu estava endividado. Eu falei, Deus, eu quero 5 números da loteria, porque eu quero limpar meu nome. Aí eu abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo, os números dos versículos aqui vai ser o número que o Senhor vai dar. Abri a Bíblia, caiu em Provérbios. Mais do que riqueza, busca o conhecimento, porque ele vale mais do que o ouro e o rubi. Ele estava dizendo, você souber quem você é, você tem mais que todos os bancos têm no mundo inteiro. Se você souber quem você é, você vai controlar a prosperidade do planeta. Você não entende o que José fez? Se você descobrir quem você é, Jesus controlava o dinheiro na boca do peixe, e eles que creem em mim farão as mesmas obras. Jesus nunca foi controlado pela crise, nunca. Ele decidia, vai sobrar 12 cestos, e sobrava. Não há nada que te governe. Quando você está no Espírito, você governa, porque o domínio é sobre tudo. Mas você vai ser governado pelas circunstâncias, enquanto você não souber a sua identidade, natureza, posição, condição. Aí o príncipe aos seus olhos é gafanhoto, e sempre terá o desempenho de gafanhoto, e ninguém tira isso dele, pastor João. Porque se ele falar que é um gafanhoto e você falar que é um príncipe, ele se ofende. Sério, vamos apedrejar Josué e Caleb. Eles estão dizendo que nós somos príncipe, e nós somos gafanhoto, porque nós somos mesmo. Que absurdo, irmãos. Porque o diabo, desde a queda, nos convenceu. A frequência do engano, o mundo que jaz no maligno é mentira. Mas a verdade que nos liberta é: Abraão, o que você está tentando ser, não será aceito. Mas o que eu digo que você é, isso é o que você é, porque é mesmo. Precisamos cooperar com o Senhor. Não tema com o Senhor, tá bom? Se Ele está dizendo que você é, que você tem, que você pode, entra na cartilha do Espírito Santo e diga: Senhor, abre os meus olhos. Um dos versículos mais lindos do Salmo 119. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua palavra. Outro versículo do Salmo 119. Senhor, torna-me conforme a tua palavra. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos, porque não é o que Ele vai fazer. Livramento é para os incrédulos, amém, irmãos? Bênção e milagres para todo mundo, mas para você Ele te tornou. É algo constante. Você não vai ter uma curazinha aqui e ali. Você é um espírito de cura divina. Entende? Você não vai, consegui uma vaga, tem um pistolão lá, consegui uma prosperidadezinha, aumentou meu salário. Deus me deu uma vitória financeira, passou, eu pegar o microfone e passou, irmão, eu saí da pindaíba. Não, você não saiu da pindaíba, você é um espírito de prosperidade constante. Tudo que você toca prospera. Mas você precisa renovar a sua mente, irmão. Vamos orar e pedir: Deus, eu fui gerado no Espírito, estou sendo gerado na alma e terei um corpo gerado lá no céu. Amados, queridos irmãos, como precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Deserto não é lugar de provas. Deserto é lugar de ver a nuvem de glória, o pão do céu, a água da rocha. Nunca mais diga: eu estou no deserto. Só se for para dizer que está tendo experiência de intimidade com Deus. Porque deserto é lugar de... Te extrairei o deserto e te revelarei o meu coração a você. É lugar de silêncio para ter revelação de Deus. Nunca mais diga: eu estou no deserto das provas. Irmão, prova é para quem precisa ser aprovado. Em Cristo nós fomos aprovados pelo sangue de Jesus, que fala por nós. Fomos aceitos. Fazemos parte. Já pensou, irmão? Eu chego assim e digo: Marcelo, quando você acha que a Ivana vai se tornar tua mãe e vai dizer: quer saber uma coisa? A partir de agora, Marcelo vai ser meu filho. Não, Marcelo se tornou filho no ventre da Ivana. Não é algo que ele vai tentar ser, se esforçar para ser, um dia vai ser, ou quem sabe um dia outro, ela falou que é minha mãe. Não, é uma realidade constante. Quando eu digo que você é próspero, saudável e cheio de Espírito Santo, no Espírito, não é algo que você esporadicamente ou por acidente, é algo que você é. Você se tornou. E tornou significa, primeiro, 1 Pedro 23, sim, Deus nos gerou de novo.
Fomos feitos em Cristo, é algo concluído, estamos assentados nos celestes. Nós somos um ramo. Sabe, uma vigília, o irmão falou assim: irmão, meu sonho um dia, Deus quiser, ainda vou alcançar. Davi, ele falou: se um dia Deus me ajudar, ainda vou ser. O meu sonho, irmão, é ser um ramo daquela oliveira. É você. A Bíblia diz: vós sois os ramos. É um fato. Você não vai se tornar. Você se tornou quando recebeu Cristo. Você se tornou. Agora você precisa cair a ficha, irmão. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Vamos se colocar em pé. E que essa semana seja uma semana de revelação. É só o que falta, tá bom, irmão? Renovação da mente. Porque a palavra breve é chamado gerados pela graça. Mas o que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Sente-se, meus amados irmãos. O que Abraão tentou ser, atrapalhou tudo o que ele já era, porque Deus havia declarado que ele era pai de uma multidão. Então, através da fé, ele recebeu uma promessa, mas através do esforço, ele tentou produzir na carne. E o que ele produziu na carne não foi aceito por Deus, nem foi abençoado. Só o que foi gerado pela promessa. Isso está lá em Gálatas 4:23. Que o filho da promessa foi aceito, o filho do esforço natural foi rejeitado. Amados, nós éramos um zambujeiro espinhento e não dávamos fruto. Mas quando nós fomos enxertados na videira ou na oliveira, algo milagroso aconteceu. A seiva passou e mudou a nossa natureza. Aquele galho espinhoso se tornou um outro ramo que começou a dar oliva, começou a dar fruto. Como pode? O que acontece é que em Cristo, lá na cruz, irmãos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Lá na cruz, Jesus venceu a doença, Jesus venceu a dívida, a carne, o pecado, o vício. Em Cristo nós somos vencedores. Mas no Espírito nós nos tornamos uma nova natureza. Não é só uma questão de promessa. Quando aquela seiva passou e mudou a natureza, aquele ramo que dava espinho começou a dar fruto. Começou a dar fruto porque foi mudada a natureza. Você sabe que nós éramos um zambujeiro velho, nós éramos uma natureza pecaminosa. Mas um dia eu e você levantamos a mão, recebemos a Jesus, e assim, em 1/1000 de segundo, aquele homem que existia deixou de existir. 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo. Uma nova pessoa nasceu de Deus. Uma nova natureza. De forma que em Cristo você é declarado próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, e Cristo pagou. Mas no Espírito você se tornou. É uma questão de natureza e nascimento. É uma herança porque você nasceu na família. De forma que não é algo que você tenta ser e conquistar. É algo que primeiro você tem que descobrir que já é. Quando você descobre que é e fala como quem é,